Sabe Caxias de hoje eu vou conversar com o Fernando Sandri, ele é advogado, é cristão e faz parte aí de uma comunidade religiosa, aonde Jesus Cristo é o centro disso tudo e eles também buscam aí, né, a sua espiritualidade. E nesse momento, né, de dificuldades econômicas, financeiras, emocionais, quarentena, medo, inclusive, né, da pessoa morrer por causa desta gripe que está se transformando na pandemia mundial, nós temos trazido aqui pessoas com visões diversas, mas voltadas à religiosidade, e nós vamos conversar hoje, portanto, né, com o Fernando para falar sobre isso. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Miguel Brambila. Boa tarde aos ouvintes aí da Sabe Caxias e leitores. É um prazer imensurável, né, estar na tua presença aí, Miguel, e poder também dividir com todo o teu leitor aí e ouvinte acerca do que a gente tem entendido e vivido nesse tempo de pandemia, né, através da espiritualidade. Faz parte de uma igreja evangélica, é isso, Fernando? Sim, Miguel, eu faço parte da igreja Bola de Neve, Porto Alegre, né? São diversas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E essa igreja foi fundada em São Paulo pelo apóstolo Rina, né? Quem cuida aqui em Porto Alegre é o pastor Alexandre Salles. E a gente tem caminhado ali, né? Eu iniciei a minha caminhada nessa igreja, confessando Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas depois eu fiquei alguns anos, mas depois eu vim a me batizar na Igreja Assembleia de Deus, e acabei voltando em 2018 para congregar na Bola de Neve. Bom, são muitas igrejas, né? Nesse sentido, é uma igreja evangélica, e vocês tratam aí como esse momento de transformação da humanidade, essa pandemia, como é que a Bola de Neve está vendo? Na verdade, não somente a Bola de Neve, mas toda a igreja brasileira, ela tem entendido como um cumprimento da própria palavra de Deus, né? Da própria Bíblia. Tudo que vem acontecendo são alguns sinais que o Senhor Jesus ele deixou na palavra, né? E a gente está procurando entender e se mover, né? Inclusive, eu ouvi uma frase hoje que é muito interessante, que Deus não erra, mas Ele confunde. Então, nós precisamos estar muito atentos com o que Deus está fazendo. E, realmente, o que a gente vê é uma divisão, né, de cunho político, né, de cunho religioso também, né, e acaba que isso influencia no cunho social. Então, trazendo, na verdade, muito pânico e medo para algumas pessoas, né. E o que a igreja tem atacado e buscado e orado em cima é para que as pessoas não venham a ter medo e nem pânico, mas que as pessoas venham a descansar e entender que existe um Deus, que Ele é maior que tudo isso, e que foi Ele que criou todas as coisas. Outras pandemias existiram na própria Bíblia, né? Lá eu acho que é Deuteronômio, fala sobre uma pandemia que é sobre a malária, né? E que o remédio, inclusive eu não quero entrar nesse mérito, Miguel, mas que o remédio seria os mesmos componentes da tal da cloroquina. Agora, não quero causar uma discussão acerca disso, mas a gente tem se movido e procurado buscar na palavra o que está acontecendo. Claro, trazendo para a realidade dos fatos, do que está acontecendo, mas buscar um melhor entendimento e procurar sempre ter tranquilidade e paz para lidar com essas situações. É isso que a igreja tem buscado. E liberando palavras de verdade, né? As próprias, a Bíblia, a Bíblia como nós entendemos que é a verdade, né? Respeitando todas as outras religiões e cada segmento, né? Porque é um tempo das religiões se unirem e entenderem que não existe uma divisão, né? O amor, porque Deus venceu, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
naquele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a ideia não é discutir quem é que tem razão ou não, mas a gente buscar um denominador comum para que nós avancemos como mundo, né, Duni? Miguel? Sim, e dentro dessa ideia toda religiosa, importante, vocês estão seguindo também os preceitos da vigilância sanitária, da quarentena, as questões científicas, como é que vocês estão agindo e pregando para os fiéis nesse sentido, Fernando? Muito interessante, Miguel. Realmente, a Igreja Bola de Neve, eu falo da Igreja Bola de Neve, tá? Porque eu tenho visto outras igrejas brigando para que os templos abram, alguns conseguiram até eliminar na justiça, né? Só que a Igreja Bola de Neve, ela se posicionou de uma forma condizente com a Bíblia. A Bíblia fala que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, um presidente da República, um governador, um prefeito, todas essas pessoas, tá, a nível de Estado, federação, Estado e município, vamos ficar aí. As ordens que partem deles, eles estão lá porque Deus os constituiu. Então, a Igreja Bola de Neve, a partir da Bola de Neve sede, que é da onde saem todas as direções para todas as igrejas, porque são mais de 500 igrejas no mundo inteiro, né? Bola de Neve. A ordem foi, fecha o templo e culto online. Nós temos as células nas casas toda terça, inclusive hoje tem célula online, né? O menor deslocamento possível. Alguns estão se deslocando para recolher alimentos, para levar para assistência, né? A própria igreja tem muitos fiéis, muitos irmãos que estão passando por dificuldades. Então a igreja, a palavra de Deus diz que a gente tem que cuidar dos domésticos, né? No caso, por exemplo, você vai cuidar da sua esposa, dos seus filhos, são os domésticos seus. E algum doméstico da sua religião lá, você também vai ter esse cuidado. São os primeiros que a gente tem que ter. E claro, e depois para todos os outros. Mas tem muita gente precisando de ajuda, então tem que haver um deslocamento para levar alimento, para levar um sofá, um colchão, um cobertor, roupas, né? Então a igreja está se movimentando, mas de uma forma muito consciente e de acordo com as determinações dos governos, né? Mantendo os fiéis confinados, fiquem em casa. Então é assim que a gente está procedendo. E como lidar com essa quarentena motivacional nesse sentido, Fernando? E duas perguntas, né, para a gente encaminhar o teu raciocínio aí. E o que vocês esperam como vai terminar essa pandemia? Nós temos uma fé muito grande pelo que a igreja está fazendo, né? A nível de igreja, a igreja toda está orando, né? E eu creio que a igreja e as outras, cada um na sua religião, tem buscado, né, liberar coisas positivas, entendimentos, trazer paz ao coração das pessoas, mas no sentido de que Deus realmente ele vai fazer algo tremendo na nação brasileira. Porque nós temos algumas profecias que vêm sendo liberadas nos últimos anos de que o Brasil é o último país do grande avivamento, pela palavra, antes do retorno do Senhor Jesus Cristo. Vai partir do Brasil muitos missionários, né, muitos evangelistas, profetas, pastores vão ser enviados, vão ser preparados no Brasil e vão ser enviados para nações para liberar a palavra de Deus e para que exista um avivamento. O que seria o avivamento? O avivamento é trazer as pessoas para a verdade, para as pessoas caírem em si, poxa, o que eu estou vivendo, de onde é que eu vim e para onde eu vou. Isso que eu entendi quando eu me converti, porque eu não sabia. Eu fui criado numa família católica, sempre com preceitos católicos, eu não estou aqui falando sobre... só que eu não tinha uma intimidade que eu tenho hoje com Deus, o que me trouxe através desse relacionamento com a palavra de Deus, que é o que as igrejas cristãs evangélicas procuram nos conduzir, que é a palavra de Deus, não é com base em homens, em doutrinas de homens, não, mas
na palavra de Deus. Então, o que a gente entende é que esse movimento ele está de acordo com a Bíblia e de acordo com o que as profecias vêm falando, né? Que sim, o Brasil vai passar digamos, algo positivo. A gente vai conseguir conter, a gente vai conseguir achatar realmente, eu falo em aniquilar, né? Aniquilar essa curva pela fé, né? Pela fé realmente é algo, porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, o cristão que ele conhece a palavra de Deus e ele tem uma vida com Deus, ele vai viver pela fé. É aquela coisa, Miguel, hoje eu não vejo futuro para a advocacia. Né? Não, inclusive, a advocacia hoje ela está sendo transformada, eu vejo um futuro para ela, mas é muito difícil hoje de se advogar sem ter uma relação com o cliente face a face, né? Mesmo que seja por videoconferência, por Skype, por Zoom, não existe aquele contato que tu precisa ter com o cliente. Pegando esse exemplo prático, mas pela fé eu vejo que muitas coisas vão mudar, inclusive nos nossos poderes, né? A gente crê muito no fim da corrupção, porque as pessoas hoje, Miguel, tu sabe, tu que é um cara que é formador de opinião, né? Um cara inteligente que eu acompanho, né, há um tempo. Tu sabe que existe uma grande briga de ideologia, né, uma grande briga política, uma grande briga por poder, uma grande briga por dinheiro, que não vai levar ninguém a nada, né? Tudo isso vai perecer, tudo isso vai ficar, mas as pessoas andam muito cegas. Então, pela fé, a gente acredita que a gente vai passar e que nós vamos ser muito abençoados aí. Perfeito. Muito obrigado. 30 segundos aí para te deixar uma mensagem final, Fernando. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, né, e quero poder deixar uma palavra, né, uma palavra de ânimo para as pessoas. Que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele ama o mundo, ele ama todos nós, independentemente da nossa religião e da nossa crença. Basta nós buscarmos, cada um no seu individual, a presença dele e poder deixar que ele fale, ouvir o que ele tem para falar. Às vezes, muitos das nossas tarefas diárias não nos deixam parar, refletir e falar com Deus. Então, essa é a mensagem. Eu quero agradecer mais uma vez, Miguel. Deus te abençoe, a ti e a tua família aí. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado, igualmente.